galera, tudo beleza? Hoje é a nossa segunda aula do bimestre e eu vou dar continuidade naquele tema que eu já comecei a trabalhar com vocês na aula passada, que é a relação entre educação e a sociedade. Então, só para recapitularmos rapidinho o que nós vimos na aula passada, eu vou passar aqui, tá? Para que vocês possam recordar rapidamente e daí então nós vamos de fato analisar o pensamento de Durkheim, que é considerado um dos filósofos, sociólogos mais importantes em termos de sociologia, porque ele vai propor um método sociológico a partir daquilo que ele chama de fato social. O conceito de fato social basicamente implica em compreender que tudo aquilo que depende da sociedade em algum nível é um fato social. Vou dar um exemplo: a educação. A educação é uma extensão das relações sociais. Não é possível existir um processo de ensino-aprendizagem sem que antes exista uma comunidade. E a partir do momento que existe uma comunidade, existe uma sociedade. Portanto, a educação é um fato social. Então, essa distinção que o Durkheim faz é muito importante para outros temas da sociologia, tá? Mas como nós estamos falando aqui da questão educacional, do processo de ensino-aprendizagem, nós vamos entender que a educação ela é um fato social. Por quê? Porque ela depende da sociedade. Sem a sociedade, ela não existiria. Eu vou fazer um paralelo aqui para que vocês possam entender. Algo que não é um fato social. A vida. A vida não é um fato social. A vida existe independentemente da sociedade. É um fenômeno da natureza. Porém, a educação como um processo de formação, de criação de uma identidade, ela existe apenas uma vez que existe uma sociedade, ok? Então, dito isto, nós vamos fazer aqui rapidinho essa recapitulação. Então, eu expliquei para vocês a origem da palavra pedagogia, que vem lá dos gregos antigos, né? E também tem uma relação com a paideia, que seriam ali os critérios para ser um cidadão grego lá 6 séculos antes de Cristo, tá? Daí a rotina que envolvia a paideia, né? E tem aqui todas as questões que envolvem a energia necessária para a aprendizagem. Então não é apenas você estar disposto a aprender, mas você preparar o seu corpo, preparar a sua constituição física para receber um determinado saber, tá? Daqui nós entramos por fim daí no Durkheim, né? Então eu já começo com essa frase que ela é muito importante do ponto de vista daquilo que nós vamos ver nesta aula. Então, a educação é uma socialização da jovem geração pela geração adulta. O que ele quer demonstrar com isso? Que tudo aquilo que é sistematizado dentro de um processo de ensino-aprendizagem depende das organizações sociais anteriores, ou seja, as leis, né? Os aspectos culturais e, por fim, e também não menos importante, aquilo que envolve a infraestruturas, questões econômicas, os recursos, tá? Então eu tenho esse aspecto da cultura como algo que ela é diretamente relacionada com a produção de um ensino, com a criação de um sistema para ensino e aprendizagem, tá? Então essa frase aqui ela é muito relevante por conta disso, eu espero que vocês lembrem dela, que a educação ela é um processo de socialização, ou seja, ela ensina os indivíduos a viver em sociedade e isso depende de tudo aquilo que é organizado antes mesmo da existência desses indivíduos. Então, por exemplo, eu e vocês somos educados indiretamente por algo que já existe, mesmo antes de existir. Então, cada indivíduo que vai nascer neste mundo, independentemente da cultura, já está predestinado a ter contato com aspectos simbólicos, aspectos formais, aspectos valorativos que não dependem da vontade desse indivíduo. Por quê? Porque ele já está naquele contexto e, portanto, será condicionado por aqueles valores, tá? E o que é o condicionamento? O condicionamento é quando você, através do hábito, através do costume, entende determinados valores, comportamentos, práticas como algo normal. Então a ideia de normatização ou normalização, algo normal, algo regular, depende dessa relação
de alguém que nasce e se desenvolve a partir das referências que já existiam antes desse indivíduo vir neste mundo, independentemente da cultura. Obviamente que daí nós vamos para um segundo nível disso, que é compreender quais são esses valores em relação ao contexto específico e em relação aos objetivos e circunstâncias de um determinado contexto e momento específico da história, tá? Então aqui, pessoal, entendendo isso, o Durkheim ele vai distinguir duas formas de socialização. Eu tenho a socialização primária e eu tenho a socialização secundária. Então, a socialização primária, ela existe desde o início da nossa civilização. Então, eu até coloquei aqui uma imagem de um filme muito famoso que chama Guerra do Fogo, Crash of Fire, né? Vocês podem procurar. Eu acho que tem alguns trechos dele no YouTube ou inteiro mesmo, né? O filme ele não tem muitos diálogos, então não importa se vocês acharem essa película em inglês, em italiano, não importa. Porque o filme ele mostra mais como é que eram as condições, né? Ele representa as condições de um período lá do Paleolítico inferior ainda, de uma transição do Paleolítico para o período Neolítico, né? Então aqui nós temos, no caso, um Cro-Magnon aprendendo com o Homo sapiens como produzir fogo. Então esta relação empírica de experiência, de troca de experiências, nós vamos chamar de socialização primária. Então é pela socialização primária que são interiorizadas normas e valores, assim como formas de relacionamento. Uma coisa muito importante aqui desse processo de socialização primária é que os elementos emocionais eles são muito importantes. Em quais sentidos? Por exemplo, se uma pessoa ela tem pela primeira vez, uma criança, né, tem pela primeira vez o contato com a violência, né? E ela vê aquela violência sendo realizada na sua frente. Vamos supor que uma criança ela é exposta a um assassinato, por exemplo. O que vai acontecer ali vai automaticamente impactar aquilo emocionalmente. Por quê? Porque aquele ser, ele sabe o que aconteceu intuitivamente, porque nós já temos codificado no nosso DNA alguns elementos emocionais, como o medo, a repugnância e a agressividade, que me permitem entender que aquele momento foi um momento de violência e, portanto, ele é nocivo. Porém, essa compreensão de como aquilo pode ser contraditório a uma sociedade ou como aquilo pode ser evitado em uma sociedade vai depender muito das pessoas que vão explicar para esse indivíduo que presenciou isso pela primeira vez como aquilo é entendido na sociedade. Então, se aquele ato de violência for entendido como algo ok, a pessoa vai entender que aquilo é algo ok, né? Então, aqui isso vai variar muito de como este indivíduo ele é introduzido nessas questões experienciais, né? E como ele vai valorar isso a partir destas experiências, ok? Eu posso dar aqui outros exemplos. Por exemplo, aqui em algumas tribos pré-colombianas na América do Sul, não existia o substantivo de posse, então isto não é meu. Então essa ideia de posse é algo que vem da cultura, não é algo necessariamente natural. Por quê? Porque se fosse natural, eu poderia encontrar em todas as culturas. E fazendo uma análise comparativa antropológica de várias culturas, eu vejo que não é bem assim que acontece. Então vai depender muito da relação de descrever valorativamente determinados atos. Então a socialização primária, ela vai se basear basicamente nas experiências empíricas, naquilo que é feito a partir de tentativa e erro, tá? Já a socialização secundária, ela vai servir como um modelo de formação, algo que vai introduzir o indivíduo a um formato de conhecimentos, saberes, técnicas, práticas, valores também, que são necessários para que aquela pessoa, aquele indivíduo, se forme. Então a ideia da socialização secundária, ela está muito mais relacionada a uma formação e não apenas a identificar experiências. A socialização primária, ela tem essa questão de identificar experiências específicas. Já a socialização secundária, ela vai apresentar ao indivíduo experiências que são necessárias para que ele possa se desenvolver melhor, se afirmar melhor naquela sociedade, se mover de uma condição social para outra, etc. Aqui também vai depender também de como isso está estruturado dentro do tempo, do espaço, do contexto e tudo aquilo que
vai determinar como as pessoas vão aprender e como vai ser esse formato. Então, basicamente, aqui é a experiência e aqui é o currículo, né? Então, a socialização secundária tem essa característica de apresentar critérios para o ensino. Então, a paideia grega seria um dos primeiros registros, no sentido de prescrições de uma socialização secundária, ou seja, um registro de elementos, critérios que são necessários para os indivíduos se afirmarem naquele contexto, naquela sociedade, tá? Então, a socialização secundária acontece após o processo de socialização primária, ou seja, é necessário primeiro esse entendimento identitário de onde você está, para depois você formalizar isso de maneira abstrata, tá? Então, quando os indivíduos já estão inseridos em vários meios sociais, no ambiente de trabalho e vivenciando uma série de outras interações sociais e culturais distintas. Nestes novos espaços de interação, os indivíduos interagem e adquirem novos e distintos papéis sociais, inclusive nos meios institucionais. Então, a socialização secundária ela vai trazer um conceito muito importante para a sociologia, que é a ideia de função social, tá? A função social é aquilo que vai atribuir ao indivíduo uma finalidade, um objetivo, que vai fazer com que ele se sinta pertencente àquele grupo, tá? Então isso aqui é muito importante. Mesmo que aqui na socialização primária você já tenha um aspecto de pertencimento identitário, isso aqui vai ser diferente de cultura para cultura. Aqui não, aqui você já tem bem definido que ser um professor, ser um engenheiro, ser um advogado, ser alguém que é um pedreiro, alguém que é um lixeiro, não importa. Existe uma função social por trás do aspecto educacional formal, né? Então aqui eu tenho a educação que ela é informal e aqui a educação que ela é formal. Por quê? Porque ela vai formar indivíduos com uma função social, tá? Inclusive, muito da psicologia, da análise psicológica dos indivíduos que não se adaptam, não se adequam a isso, vem dessa questão de você não se sentir inserido ou você não querer se adequar a aquelas descrições que a sociedade faz para os indivíduos, como, olha, você só vai conseguir ter sucesso na vida se você for um advogado, um engenheiro ou um médico, tá? Tudo isso vem da socialização secundária. Então, a partir disso aqui, nós entendemos, eu vou trazer uma outra frase aqui do Durkheim, né? Como a cultura, a educação e a sociedade, elas são intrínsecas, elas são interdependentes, uma depende da outra, né? Então aqui, ó, todo o passado da humanidade contribuiu para fazer o conjunto de máximas que dirigem os diferentes modelos de educação, cada uma com as características que lhes são próprias. As sociedades cristãs da Idade Média, por exemplo, não teriam sobrevivido se tivessem dado ao pensamento racional o lugar que lhe é dado atualmente. Ou seja, essa junção do velho com o novo, essa transição que ela acontece de maneira paulatina, acontece paulatinamente, aos poucos, né, com outros elementos envolvidos. Então, essa dialética entre o velho e o novo são fundamentais para a construção de novos saberes, né? Aqui eu trouxe até a ideia da matemática, porque ela traz muito isso, a construção de saberes que vão se acumulando e vão se expandindo, se tornando cada vez mais abstratos, mais complexos e vão adquirindo um alcance ainda maior, como é aquilo que nós vimos em epistemologia, né? A ideia do alcance do conhecimento depende também da regularidade de determinadas culturas. Daí, pessoal, para nós concluirmos essa aula, eu vou falar de um conceito que ele é relativamente recente, que é a ideia de capital cultural, né? O capital cultural, então, seria as condições de possibilidade para você ter acesso ao desenvolvimento formal. Porque o processo de socialização primária, todos nós temos em algum nível. Porque você nasce em algum lugar e você nasce em algum lugar dentro de uma comunidade. Então você já é inserido a certos valores, práticas, padrões de comportamento, prescrições de valor, etc. Tá? Agora, o capital cultural, depois da Revolução Industrial, e por isso a ideia de capital cultural, porque você precisa de recursos específicos para se desenvolver enquanto cultura, surgiu ali no final do século XIX, né? Já existia antes a ideia de que para você conhecer, aprender a ler, a ter acesso a livros, a saberes, a desenvolver a sua dimensão cultural, você depende de recursos, né? Então aqui a gente tem muito essa questão do capital cultural associado, então, ao processo de socialização secundária, porque você aprender a tocar um instrumento, né? Você ter acesso a livros, você ter acesso a teatro, tudo isso depende
de quanto você tem de recursos à sua disposição. E essa ideia de capital cultural, ela que traz muita questão do Marx, da infraestrutura e da superestrutura, onde a infraestrutura são os recursos e a superestrutura são as ideias, valores que vão dizer quanto vale aqueles recursos, tá? Então, muitas vezes eu tenho acesso à música, por exemplo, mas eu não tenho acesso a todos os gêneros de música porque eu dependeria de um capital cultural, eu dependeria de dinheiro, né? Eu quero assistir um concerto de música clássica, eu preciso pagar. Não é como você sair na rua e ouvir um som ali do teu vizinho, não é diferente. E aquele som geralmente ele é massificado, ele já está dentro de uma lógica de cultura de massa. Então, sim, os aspectos de recurso, eles vão diferenciar essa transição da socialização primária para a socialização secundária. Quanto mais capital cultural você tiver, mais desenvolvido será o processo de socialização secundária. Daí nós podemos discutir, mas o capital cultural realmente faz pessoas melhores? Não, não faz. Faz pessoas mais instruídas, mas não pessoas melhores. Faz pessoas com mais acesso a culturas diversificadas. Uma pessoa que tem capital cultural, ela pode viajar para outros países e ter acesso a outras culturas, pode aprender um idioma novo, pode ter acesso a várias mídias, ter acesso a várias artes. Então, tudo isso, sim, vai determinar um processo de socialização secundária melhor, no sentido de mais expansivo. Mas não que isso vai definir uma pessoa melhor ou mais habilitada a sobreviver, por exemplo. Porque muitas vezes o capital cultural me permite ter um conhecimento que ele é muito abstrato e muito distante da realidade. Então, às vezes, eu com o meu conhecimento de filosofia, sociologia, não teria como competir com um índio que vive lá naquela condição, que conhece a natureza, que tem um olhar para aquela natureza que eu não tenho. Então ele sabe sobreviver, ele sabe como se adaptar àquilo, coisa que eu não sei. Mesmo tendo, teoricamente, um capital cultural mais extenso do que daquele nativo naquela comunidade que eu fui querer visitar, né? Então, naquele contexto, ele tem muito mais conhecimento de causa do que eu, porque o seu processo de socialização primária foi muito mais intenso do que o meu, tá? Então, a gente tem que colocar em paralelo sempre esse aspecto antropológico, beleza, pessoal? Então, lembre-se só disso. A ideia de socialização primária, que é esse aspecto mais prático, mais empírico, e a socialização secundária, que depende dessa formalização vinculada também à ideia de capital cultural. Beleza, pessoal? Então, é isso. Não deixem de fazer a atividade que eu vou mandar essa semana para vocês, junto com essa aula. E qualquer dúvida, estou à disposição. Até mais, pessoal. Um abraço.